Já tô animada que você voltou para esse nosso segundo encontro. Então, dei uma pausinha para você poder tomar uma água, respirar profundamente e chegar aqui com total e absoluta presença nesse nosso encontro. Você sabe que eu tô aqui pensando que eu não me lembro se eu me apresentei na aula passada. Me empolguei, já comecei esse conteúdo e não me lembro se eu me apresentei para você. Então você perdoa aí a minha cabeça de grávida aqui, que do lado de cá o meu raciocínio está um pouco mais lento, mas eu vou me apresentar agora. E se for a segunda vez, tá tudo bem. A Mauara em dobro para você. Eu sou a Mauara Maia, eu atuei na área jurídica por mais de 15 anos, empreendo há mais de 20 anos. E há 5 anos eu fiz uma transição profissional no ramo das terapias integrativas. Atuei como terapeuta durante muito tempo, fiz mais de 2.000 atendimentos e também me tornei sexóloga educacional, que é o espaço de onde eu tiro também muitos dos conceitos que aqui eu integro na metodologia de ativação circular da energia íntima, uma vez que o conceito de energia íntima é um conceito extraído da sexualidade, que ele tem um nascedouro, ele bebe da fonte da sexualidade, que logo você vai entender por quê. Então, eu sou sexóloga educacional, já guiei centenas de pessoas em todo o Brasil e algumas regiões do mundo. Já guiei dezenas e dezenas de pessoas multimilionárias também na ativação dessa metodologia como uma forma de se conectar a essa energia íntima para prosperar ainda mais nas suas relações íntimas e também nas suas relações de negócios. E eu estou aqui hoje para guiar você nessa grande jornada. Sou mentora de energia íntima, sou mentora de sexualidade, mentora de negócios também, utilizando a inteligência dessas energias para guiar a inteligência de negócios. Então, bora lá começar, porque nem só de história se vive aqui esse conteúdo desse curso. Então, o que é energia íntima? Energia íntima se refere à sua vontade íntima. É a sua fonte de energia vital do seu corpo que se conecta e impulsiona a sua vontade íntima de ser, de existir, de se manifestar, de realizar. E esse conceito tem como fonte, bebe da fonte do conceito de sexualidade que a própria Organização Mundial de Saúde traz. A Organização Mundial de Saúde conceitua a sexualidade como a energia que impulsiona uma pessoa a encontrar o amor. A energia que impulsiona uma pessoa sobre a forma como ela toca e é tocada, se conecta com intimidade nas relações com o outro. E de que energia é essa que a Organização Mundial de Saúde está falando? Ela está falando aqui da energia íntima, que é essa energia fonte que te impulsiona, impulsiona a sua vontade íntima de existir. Então, quanto mais essa energia e essa vontade íntima são honestas dentro de você, mais genuína são as suas ações, mais vontade, desejo e estímulo você tem de vivenciar a sua jornada com maestria, riqueza, integridade e muito fluxo. Então, a energia íntima tem como nascedouro a fonte da sexualidade. E aqui eu gosto muito de um conceito que o próprio Jung traz no livro Energia Psíquica, que ele diz o seguinte: a energia é um conceito abstraído das relações de movimento e não precisa ser abstrata. A energia não precisa ser subjetiva, ela pode ser sim objetiva, uma vez que você consegue, de alguma maneira, mensurar os seus resultados em função das relações de movimento. Então, quando você se movimenta para fazer algo de maneira consciente, a sua energia está em fluxo, impulsionando você a atingir resultados ainda mais genuínos. E do que se trata essa metodologia? Por que eu
que eu trouxe esse nome de método de ativação circular da energia íntima? Porque você vai perceber que toda essa metodologia é construída em uma forma de um grande espiral, porque está sempre em movimento. Mas aqui a gente vai trabalhar com essa ideia de ciclo, de ciclicidade, de círculos e também de fases. Uma vez que você dá espaço para existir tudo que você é com inteligência criativa. E do que se trata essa inteligência criativa? Você acessar um estado de genialidade, que é deixar a sua mente com liberdade de ação. Deixar a sua mente e os seus pensamentos fluírem com liberdade de ação. Então, para isso, eu vou te introduzir agora nessa metodologia, vou te trazer os conceitos e, em seguida, eu vou te dizer, então, como é que você vai utilizar isso na sua prática para canalizar essa energia e transmutar isso em potencial de vendas, ok? Então, o primeiro movimento importante dessa metodologia é a cooperação emocional. Do que se trata a cooperação emocional? Para te falar sobre isso, eu vou me utilizar de um conceito para você entender e ficar mais nítido esse conhecimento dentro de você. Você passou uma parte muito importante da sua vida sem permissão para sentir todas as emoções. Então, lá quando você era criança, lembra desse período da infância? É bem provável que alguém tenha te dado ali pequenos círculos e aí te ensinado sobre as emoções. Isso aqui era para parecer uma pessoa com raiva, tô na dúvida se tá aparecendo. Mas ali você foi ensinado que feliz é algo bom, tristeza é ruim e a raiva te transforma em um monstro. Você passou boa parte da sua vida sendo ensinada que as emoções ou são positivas ou são negativas. Tá lindo, lindo. Contudo, é extremamente perigoso você conceituar as suas emoções como positivas e negativas, uma vez que tudo isso aqui faz parte de quem você é. Dentro de você, você tem raiva, você tem tristeza, você tem felicidade. Dentro de você, você tem uma sensação, muitas vezes, aí de drama. Dentro de você, você tem exaustão. Dentro de você, você quer espaço, muitas vezes, simplesmente para reclamar e não fazer nada, entre aspas, de produtivo, só que não foi te dado permissão para isso. E aí você se acostumou a fazer o quê? Provavelmente você se acostumou a negar as emoções, se obrigar a uma felicidade que talvez tenha te transformado em uma pessoa, por vezes, apática. Ou simplesmente aqui
uma raivosa passiva ou uma raivosa ativa. O que acontece é que isso pode ter gerado em você uma série de comportamentos e perfis comportamentais diferentes. Então, isso pode ter te tornado uma pessoa reativa ou passiva. Isso pode ter te tornado o que eu chamo de adulta camuflada. Ou isso pode ter tornado você também, caso você tenha tido liberdade emocional na sua jornada de vida, você possa ter se tornado ali uma adulta responsiva. Contudo, o que acontece com você hoje? Quando vem uma emoção, talvez você não dê espaço para ela existir e você fique como? Na negação da emoção ou, pior, nutrindo essa emoção o tempo todo. Então, do que se trata a cooperação emocional? A cooperação emocional nada mais é do que dar permissão para todas as suas emoções existirem como elas são, com inteligência, genialidade e segurança, porque precisa de muita atenção em relação à cooperação emocional, já que as emoções podem ser sedutoras. Estou dizendo para você que você vai explodir quando você quiser? Estou dizendo para você que você vai ter tristeza quando você quiser? Que você vai se sentir alegre quando você quiser e não porque te convidam? Sim e não. Por isso que precisa ser utilizada essa metodologia com inteligência. E quando eu for explicar para você, lá na frente, a metodologia na prática, você vai entender. Agora, o que é importante para você entender? Que a raiva não é ruim. Que a tristeza não é ruim. Que a alegria não é ruim e nem boa. As emoções são o que são. E você vai dar espaço para elas existirem com responsabilidade, fluxo e alto amor. Ok? Esse é o nosso compromisso em relação à cooperação emocional. Lembrando que você precisa assistir até o final para entender como é que isso se manifesta na prática, porque para você fazer isso aqui de maneira equivocada, é daqui para ali, tá? Então, bora comigo na continuidade da metodologia. Então, agora, a gente vai para a experiência sensorial ativa. Do que se trata a experiência sensorial ativa? E aqui eu fui tirar a conceituação da experiência sensorial ativa lá das pessoas que atuam com, dos profissionais, das terapeutas ocupacionais que atuam com pessoas autistas. Por que eu fui estudar com profissionais que atuam com pessoas, que sejam crianças, adultas autistas? Porque eu queria conhecer a intensidade dessa metodologia na prática. O que é uma experiência sensorial? Uma experiência sensorial é tudo aquilo que faz a ativação dos seus sentidos, do seu tato, do seu olfato, do seu paladar, da sua visão, da sua audição e do sistema proprioceptivo e vestibular, que são responsáveis pelo equilíbrio da conjuntura do seu corpo e também desse impulso de movimentos do seu corpo. O que acontece é que a experiência sensorial é a grande responsável por você criar memórias emocionais, criar memórias e significados no seu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos. É através do estímulo dos seus sentidos que você reconhece o mundo, que você reconhece a vida. Então, eu vou te dar um exemplo. O tato, o toque, é o primeiro estímulo que uma pessoa tem ali desde o ventre. Porque a criança no útero da mãe, no útero,
Acontece o que com ela? Ela é tocada pela placenta, ela é tocada pelos tecidos. E uma criança que tem ali um período gestacional seguro, e ela sente também esse acolhimento, e ao mesmo tempo tem o toque afetivo desde o momento do nascimento, se torna uma criança com uma comunicação assertiva, com uma sensação de segurança e com equilíbrio emocional. Ela consegue, uma pessoa que teve na sua infância toque afetivo, consegue sair de situações de estresse com muito mais fluxo e naturalidade. Então, cada um dos sentidos estimulam você, estimulam a sua consciência, estimulam o seu corpo e os seus comportamentos de uma maneira inteligente. Óbvio que aqui, como é um mini curso, eu não vou adentrar na conceituação de cada um dos sentidos e como eles vão impulsionar você a desenvolver. Mas quando eu for fazer a prática para você no nosso próximo encontro, na nossa última aula, eu vou te mostrar como é que como é que você vai utilizar isso para potencializar suas vendas. Se você quiser conhecer isso de maneira mais aprofundada, eu tenho um curso que é o curso Energia Íntima, que você pode acessar a qualquer momento e se conectar a esses conceitos e a essa inteligência de maneira mais profunda e mais assertiva. Mas aqui o meu objetivo com você eu vou cumprir, então aquilo que você precisa saber para atingir esse objetivo de utilizar a energia íntima para canalizar em vendas, você vai entender. Então aqui, para que você saiba, a experiência sensorial ativa vai impulsionar você a criar memórias e significados que estimulem os seus resultados e os seus comportamentos assertivos. E aqui, o nosso próximo movimento percebam aqui que a gente está trabalhando com o círculo, criando um ciclo. O nosso próximo movimento é o pensamento consciente. E do que se trata esse pensamento consciente? E por que eu trouxe esse elemento para cá, como sendo a terceira base, né, o terceiro pilar, por assim dizer, dessa grande estrutura? Eu vou te mostrar isso aqui no meu caderninho de ilustrações. Para te falar sobre o pensamento consciente, eu vou te mostrar aqui, nesse quadro, como é que funciona a sua memória e o fluxo dos seus pensamentos. Então, aqui, a gente vai se utilizar, juntos aqui, de 3 elementos. A gente vai se utilizar aqui do conceito, do ambiente percebido, da memória de trabalho e da memória de longo prazo. O que acontece com os seus pensamentos quando você vivencia uma situação? O ambiente percebido é percebido através dos seus estímulos sensoriais. Então, visão, audição, olfato, paladar, tato, seu sistema proprioceptivo e vestibular. Tudo aquilo que você vê, ouve, escuta, observa, sente, isso é manifestado aqui pelo seu ambiente percebido, que é como você tem noção, percepção da realidade. Quando esse ambiente percebido é registrado, acessa-se então uma memória de trabalho, que é uma área de processamento consciente dos dados. Vou te dar um exemplo para você entender. Que vai buscar referência na memória
de longo prazo, que é uma espécie de uma biblioteca, são os seus arquivos. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai ali atravessar uma rua. E aí, você tem ali, naturalmente, um semáforo. E aí, quando você vai atravessar essa rua, você vai se utilizar da sua memória de trabalho e da sua memória de longo prazo. Então, vamos lá. Você chega para atravessar uma rua e aí você chega ali na faixa de pedestre. E aí você vai fazer o quê? Quando você está ali? Você está usando os seus sentidos. A sua visão, a sua audição. E aí você está olhando por todo aquele território e está pensando, está lá buscando na sua biblioteca interna quais são os seus registros sobre aquela informação atravessar a rua. Então você sabe que tem aqui uma faixa de pedestre, você sabe que tem um semáforo, se está vermelho você não pode atravessar, se está amarelo você precisa ter atenção, se está verde você, ou se está vermelho você pode atravessar, se está verde você como pedestre você não pode atravessar, se é amarelo você precisa ter atenção ali para você parar. Então você chega num espaço e você aqui vai perceber o seu ambiente e vai buscar lá na sua memória de longo prazo quais são os registros que a sua mente tem sobre atravessar a rua. O responsável por ir lá na memória de longo prazo buscar as informações desse registro é o quê? A memória de trabalho, que faz o processamento consciente das informações da sua memória de longo prazo. Então, vamos supor que você vai fazer uma venda, por exemplo. Você vai aqui vender o seu produto, o seu serviço, talvez pela primeira vez. Aquele produto ou aquele serviço com aquele ticket, talvez você tenha começado aí uma experiência de high ticket, você vai fazer isso pela primeira vez. Talvez a sua memória de longo prazo, talvez não, possivelmente a sua memória de longo prazo não tenha um registro seguro, arquivos seguros sobre venda de high ticket. Olha só. Ou pior, talvez ela tenha registros de outras pessoas que foram à falência, que se conectaram e se perderam pelo poder, que não é isso, mas eu vou trazer um senso comum aqui. Ou simplesmente que deu certo, mas lá na frente perdeu tudo, ou que deu certo e depois teve um rompimento de um relacionamento. Então, sempre que você vai vivenciar uma situação, qualquer que seja, o que vai acontecer com a sua mente? Ela vai acessar o ambiente percebido, vai fazer o processamento de dados na memória de trabalho e vai buscar na memória de longo prazo o arquivo e a biblioteca. Então, o que é, por exemplo, o nosso exercício lá atrás de cooperação emocional e experiência sensorial ativa? Vamos entender isso aqui com inteligência, trazendo já o conceito do pensamento consciente? Quando você traz aqui a cooperação emocional e a experiência sensorial ativa, você está criando o quê? Novos arquivos para a sua biblioteca interna. E isso estando conectado com prazer. Então, quando você dá espaço consciente, por exemplo, para uma experiência sensorial, que logo eu vou explicar como é que você vai fazer para canalizar isso em vendas. Quando você dá espaço consciente para uma experiência sensorial com prazer e inteligência, quando você dá espaço para a cooperação emocional com prazer e inteligência, você está antecipando as suas próprias sensações sem ficar prisioneira de gatilhos externos.
Então, se você sabe, por exemplo, que a raiva é uma emoção que te acompanha, você vai nutrir isso antes, com consciência e inteligência. Se você sabe que o drama é uma emoção que te acompanha, você vai nutrir antes com consciência e inteligência. E você está fazendo o quê? Criando novos registros, novas sinapses, novos arquivos para sua biblioteca de dados. E aí você pode me falar, Nalara, eu ainda não entendi. Me dá um novo exemplo. Te dou sim. Bora lá um novo exemplo. Vamos supor que você está na escola e você vai fazer uma prova. Uma prova. Sei lá, pode ser uma prova de matemática. Quando chega ali, você sentadinho na prova, você vai fazer o quê? Pera, o que eu sei sobre Pitágoras, sobre Bhaskara, sobre raiz quadrada? Você vai fazer o quê? Você vai buscar lá na sua memória consciente, você vai ativar de maneira consciente, vai estimular de maneira consciente a sua memória de longo prazo e vai falar assim, pera, o que eu sei sobre raiz quadrada? O que eu sei sobre Bhaskara? O que eu sei sobre equação? O que eu sei sobre essa matéria? E quem vai fazer isso para você é a sua memória de trabalho, que é essa área consciente e responsável pelo processamento consciente desses grandes dados. Ah, apaguei isso aqui. Ok. Mas você entendeu esse grande movimento? O que representa, então, essa memória de longo prazo, essa memória de trabalho e esse ambiente percebido e a importância disso? Então, não negligenciem os seus arquivos internos e os arquivos que você ainda não tem. Não se obrigue. Olha só, gente, tanto que isso é sério. Não se obrigue a fazer dar certo algo que você está criando novos registros, que ninguém na sua família tem um registro, que você é pioneira. Por quê? Porque sempre que você se obriga a ter que dar certo, começando algo que talvez seja do zero, que ninguém na história da sua família conseguiu fazer, isso é grandioso, isso é genuíno. E talvez você queira desistir. Talvez você queira pegar e jogar tudo pro alto. Oh, meu Deus, eu não aguento mais. Talvez você esteja aí muito endividada com decisões equivocadas que você tomou no passado. Mas você também estava aprendendo. O movimento aqui agora é não continuar reproduzindo os mesmos erros, criando novas memórias, novas sinapses, novos significados, novos arquivos, também de maneira prazerosa. Porque talvez a sua ancestralidade, assim como a minha, só aprendeu pela dor. Só aprendeu pela dor. Então, aqui, o pensamento consciente é essa grande referência que nós temos como terceiro elemento. O pensamento consciente, na maneira como eu criei, ele tem ali um registro importante, que é o princípio da observação, do autoacolhimento, da especialização de si mesma e do resultado. Porque existe um caminho para o pensamento consciente. Então, você começa numa observação guiada e silenciosa, sem julgamento, se acolhe, porque você começa a ficar cada vez mais consciente de você. Você começa a ficar cada vez mais presente. Eu tenho uma cliente que começou esse processo, essa jornada de autoobservação, e ela começou a observar que ela passava quase que 90% de um dia dela nutrindo a raiva, que ela sentia raiva o tempo todo, e em mais de 50 anos de vida, ela nunca tinha observado essa grande raiva. Então, você precisa entender que a observação ela vem com autoacolhimento, um aprofundamento de si mesma, e você não ficar nisso.
você criar fluxo e ir direto ali para atingir os seus resultados, vivenciando a sua jornada. E existe ainda um último movimento desse grande ciclo, que é o comportamento responsivo. O comportamento responsivo é orientado, ele é composto por 4 fundamentos, que é o fundamento, que é o compromisso com a verdade, o compromisso com sim e com não, dizer sim e não quando você deseja genuinamente, sem precisar justificar. Segundo, e muito, muito importante, é o compromisso com o fluxo, o compromisso com o fim e também o compromisso com você, esse movimento de estar comprometida com você. E agora eu vou então te mostrar na próxima aula como é que você vai acessar toda a inteligência do comportamento responsivo, do pensamento consciente, da experiência sensorial ativa e da cooperação emocional para você conseguir o quê? Atingir o seu grande objetivo, que é utilizar essa inteligência da energia íntima como forma de transmutar isso em potencial de vendas. Eu tenho uma pergunta para você. Como é que você está se sentindo nesse momento? Se você quiser, vai lá no meu direct, aqui ó, no meu Instagram, Anauara Maia. Me conta como é que você está, como é que você está se sentindo e vai ser uma alegria para mim nesse momento saber. Quero saber se esse conteúdo todo até agora já fez aí uma expansão de uma consciência poderosa em você e eu desejo genuinamente que sim. Ok? Então, bora comigo para a nossa última aula.